Irmãos, Judas é outro personagem preconceituado, né? Quando se fala em Judas, só se lembra de uma coisa, que ele traiu Jesus, né? Só se lembra da coisa ruim dele. Quando eu era criança, eu já compartilhei com os irmãos uma coisa que acontecia na minha terra, eu acho que ainda acontece lá em Recife. É o dia de malhar o Judas. Eles fazem um boneco de pano, não sei, e aquele boneco fica sendo jogado na rua, todo mundo chuta, joga pau, pedra. Aí a gente criança não entende essas coisas. Minha irmã, dentro do carro, viu aquilo e começou a chorar desesperada, porque estavam batendo naquele boneco. Aí minha mãe, consolando, me lembra, dizendo: não, é um boneco, não é nada não, não é nada. Ele foi embora correndo. Uma violência horrível. E a gente cresce com aquela ideia de que Judas é um monstro, não é verdade? E que ele não merece nada e que é terrível. Você conhece alguém chamado Judas? Eu não conheço ninguém chamado Judas. Ninguém bota o nome do filho de Judas. É um nome bonito, não é feio. Judas. É porque passou a minha fase de ter filho, mas seria uma boa experiência. Judas. Judazinho. Ninguém quer saber de Judas na família. Significa o quê? Judas é uma transliteração de José. Na verdade é um nome comum. Era um nome comum. Tinha muitos Judas, né? Jesus tinha um irmão chamado Judas. Mas depois da obra de Judas acabou. Ninguém bota mais nome de ninguém de Judas, né? E acabou, não existe mais Judas hoje. Você não conhece ninguém Judas, né? Aqueles São Judas Tadeu já era da Idade Média, que já sumiu, né? Então, claro que ali era um momento onde Jesus estava na reta final do seu ministério. Ali era a última noite dele com os discípulos. E a gente vê aqui, o texto começa falando que Jesus angustiou-se profundamente em seu espírito e disse: um de vocês vai me trair. Por que Jesus se angustiou? Porque ele estava angustiado e triste. Porque Judas não era um monstro, era um homem amado, querido, que teve todas as oportunidades de todos os outros discípulos. A compreensão mais clara desse texto está lá embaixo, quando Jesus fala desse bocado. Quando o apóstolo João chegou para Jesus e disse: Senhor, quem é? Aí Jesus pegou e falou, né? Aquele a quem eu der o primeiro pedaço de pão. O primeiro pedaço de pão era uma coisa muito comum naquela época, até hoje funciona assim. A pessoa mais ilustre do ambiente, às vezes o anfitrião, ou o mais requisitado, a pessoa em destaque, no caso lá era Jesus. Ele é quem pegava o pão e partia o pão. Era um pão desse tamanho assim, botava no braço assim e ia partindo. E o primeiro pedaço, ele tinha um significado especial. A gente faz isso com o bolo hoje de aniversário, né? Corta e obriga a criancinha a dizer de quem ela gosta mais, ela fica morrendo de vergonha de quem ela não gosta mais. Aí eu não lembro qual foi a criança que pegou um pedaço de bolo bem grande assim, cortou um monte de pedaço, distribuiu para muita gente com medo de deixar alguém de fora. É horrível esse primeiro pedaço, mas ali não era somente uma festinha, era uma coisa séria, importante. Você recebeu o primeiro pedaço da pessoa mais ilustre do ambiente, era uma condição especial, era uma condição de status especial no grupo. Muito provavelmente aquilo se repetiu muitas vezes. Jesus distribuiu o primeiro pedaço muitas vezes a cada um, por mérito, por alguma coisa que tivessem feito, por alguma frase. Eles passavam o dia inteiro juntos, irmãos. O texto bíblico que a gente tem narra pontos assim, ó. Mas entre esses pontos tem as 24 horas do dia. Eles ficavam andando sempre juntos, tinham muito assunto, estavam sempre conversando, 1 milhão de experiências. O apóstolo João disse que não dava para escrever tudo, não seria possível materialmente, não tinha papel para descrever tudo que aconteceu, tudo que Jesus fez. Se fosse somado todas as obras, as conversas, tudo, não teria como catalogar tudo. A Bíblia, hoje nós temos essa Bíblia aqui, mas até o fim do segundo século, tinha tanto texto sobre Jesus que somavam mais de 5.000 textos diferentes. Aí depois, né, a igreja foi refinando, fez um trabalho, né, para ver qual seria o texto canônico, e chegamos nesse aqui.
Aliás, a nossa classe vai começar a estudar isso, né? Nesse domingo outro, no próximo domingo outro, a história da Bíblia, como chegamos nessa Bíblia aqui. É uma coisa maravilhosa de estudar, porque nós não temos essa Bíblia aqui por acaso. Não foi porque alguém decidiu. Não, isso foi um estudo profundo de vários homens de Deus, vários teólogos que se debruçaram para chegar nisso, para olhar. E o critério era um só: o texto tem que dizer alguma coisa sobre Jesus, tinha que estar ligado a Jesus. E chegamos nessa Bíblia aqui, uma experiência maravilhosa. Mas até chegarmos aqui, a gente tem alguns obstáculos. Inclusive, a gente passou por uma coisa muito interessante hoje na nossa classe, na EBD. Uma situação bíblica de difícil compreensão, né? Até o irmão Arinaldo estava com a gente e falou assim: ah, rapaz, agora eu quero ver como é que é isso aí. Porque existem coisas difíceis na Bíblia que a gente tem dificuldade de entender, mas aquele pessoal para quem foi escrito isso era muito simples. Pegava assim, era fácil de entender, porque continha imagens, continha ideias, práticas do dia a dia deles, que para nós não fazem mais parte da nossa vida. Por exemplo, aqui nós temos esse primeiro pedaço de pão, que era uma coisa muito corriqueira naquela época, importante. E quando ele disse para João assim: aquele que recebeu o primeiro pedaço de pão, Jesus está dizendo: fique esperto aí para ver quem é. Não, a resposta de Jesus foi assim: é lógico que aquele é quem vai receber o primeiro pedaço de pão. Então todos ficaram quietos, vamos ver quem vai ser hoje. Então Jesus pegou o pedaço de pão, eu estava olhando lá como é que é hoje, como os judeus fazem. Não é só o judeu, aquele pessoal do Oriente Médio, pega o pedaço de pão, molha no vinho e dá para a pessoa mais ilustre. Quanto mais encharcado de vinho, mais querida é aquela pessoa. Então Jesus fez isso, esse gesto de amor por Judas, e deu a ele o pedaço de pão. Aí quando o texto diz assim: então entrou nele Satanás, a gente imagina que o demônio veio voando e pulou em cima dele, né? Não. Isso mostra o quê? Que ele já estava com o coração ferido pelo pecado, tomado pelo pecado, aberto para Satanás. Ele estava sensibilizado pelo mal, e quando recebeu uma declaração de amor de Jesus, aquilo foi para ele uma mistura de sentimentos, de revolta, de tristeza, de problemas. Por quê? Vamos raciocinar. Judas era um cara que ele foi xingado pelos outros. João chamou ele de ladrão. No capítulo 12, aqui no capítulo anterior, João acusa ele de ladrão. Imagina quantas discussões aconteceram, quantas cobranças para Judas aconteceram. Judas era tesoureiro, sabia, Mateus? Ele era o tesoureiro daquela igreja. E quando João diz, ele tinha a bolsa, era uma bolsa mesmo que ficava amarradinha na cintura, e aquela bolsa que tinha o dinheiro deles. Então ele que pagava as contas, ele que fazia as compras, ele era o tesoureiro. Como hoje a gente tem tesoureiro, claro que tinha tesoureiro. Então, é claro que ele vinha em conflito. João acusava ele de tirar dinheiro escondido, de roubar, de ter má intenção. Então, imagina quantos não devem ter acusado Judas, quantas vezes Jesus não teve que defendê-lo, como foi estranho para todos Jesus dar aquele primeiro pedaço para Judas, como quem diz assim: você é amado, não interessa o que estava acontecendo antes, você é querido, eu quero você no meu grupo. Não importa se a gente estava brigando atrás, não interessa se eu estava dando uma lição moral para você, a gente não sabe todos os conflitos que aconteceram entre Judas e Jesus, mas Judas não era um monstro, ele foi chamado por Deus, ele foi convidado por Jesus para fazer parte dos apóstolos. Ele não podia ser o monstro, ele não era Satanás, ele era um homem igual a todos os outros apóstolos. E assim como Pedro, que teve a oportunidade de negar a Jesus ou não, a todos que tiveram a oportunidade de ficar ao pé da cruz ou não, a todos que tiveram a chance de negar-se a si mesmo e não negar a Jesus, ele também teve todas as chances. E essa frase de Jesus aqui: o que você pretende fazer, faça.
Isso não é uma condenação, não. Tem gente que diz que isso é uma predestinação, que Judas nasceu para trair Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade com esse tipo de colocação, porque ninguém nasceu para se perder. Não existiu nunca jamais um ser humano que nasceu para ir para o inferno. Nós somos o objeto de amor de Deus, a nossa espécie. As coisas aconteceram ao redor para que nós pudéssemos existir, para que Adão e Eva pudessem começar a nossa história. Então nunca nasceu um homem condenado à perdição, não. Judas nasceu para ser um apóstolo, e ele teve muitas oportunidades de aceitar ou não, de decidir sim ou não, de escolher o certo ou o errado, de ficar ao lado de Jesus ou ficar contra Jesus, de preferir os sinedristas ou preferir os colegas apóstolos. Ele teve todas as oportunidades de todos os outros, assim como todos. E aqui talvez tenha sido uma última oportunidade. Jesus disse a ele: o que você quer? O que está no seu coração? Dê ouvidos ao que você deseja. Execute o que você deseja, o que você pretende que aconteça. É claro que a gente sabe o desdobrar da história. A gente sabe que quando o texto diz que Satanás entrou nele, significa que o coração, depois de tomado pelo pecado, ele é um campo para o mal. Ele é um instrumento da maldade de Satanás, e que imperou naquele momento. E ele saiu dali, eu não sei dizer, irmãos, se determinado a trair a Jesus ou em dúvida. Não sei. Nunca vamos saber porque Judas se perdeu. Nós não vamos conhecê-lo quando chegarmos no céu. Mas ele saiu dali, e nós sabemos que ele foi para negar a Jesus. Em algum momento da sua caminhada, ele pretendeu, ele decidiu ficar contra Jesus. Ele decidiu ir de encontro à igreja. Então, é claro que nós podemos colher muitos ensinamentos da experiência de Judas. Não foi uma experiência de algumas linhas do texto bíblico. Foi uma experiência de 3 a 3 anos e meio de convívio com Jesus, orando com Jesus. Provavelmente ele viu Jesus chorar, ele viu muitas coisas maravilhosas, e no final de sua vida tomou decisões erradas. Por quê? Porque provavelmente quando ele viu coisas maravilhosas, ele ficou apaixonado, ele ficou empolgado, e essas coisas, depois que se afastam, elas esfriam, e os nossos olhares correm o risco de se voltar para outros lados, e afetam nossas decisões, e afetam a nossa fragilidade, que uma vez entregue ao pecado, entregue à maldade, se torna quase que irreversível, quase que irrecuperável a restauração. Aqui Jesus disse para ele: o que você pretende, faça. Ele teve a última oportunidade de dizer: eu quero ficar aqui, eu quero ficar com o Senhor, eu vi quem é o Senhor, eu posso ficar aqui. Porque aquele primeiro pedaço de pão dizia que ali era o lugar dele, com Jesus. O nosso lugar é a favor de Jesus. O lugar de todos os seres humanos é junto de Jesus, não é longe de Jesus, não é para se afastar. Ninguém foi criado para se afastar. E aí aquela pergunta de Jesus, então, dentro dela cabe a nossa lição que a gente tira. O que nós pretendemos fazer essa semana? O que a gente pretende para os nossos próximos dias? Está ligado à alegria de Jesus? As nossas pretensões para o que nós vamos fazer, para os nossos projetos, nossas ideias, são pretensões ligadas ao avanço da igreja de Jesus? Ou são pretensões neutras? Pretensões que visam nossos interesses, que foi o problema de Judas. Ele estava de olho no dinheiro, que Jesus tantas vezes deve ter dito para eles: não é possível agradar a Deus e a Mamon, Mamon é dinheiro, é o Deus do dinheiro. E Judas não conseguiu resistir. E nós? O que é que nós pretendemos fazer com os nossos dias, com os nossos amanhãs,
com as nossas semanas? Como é que nós vamos voltar aqui domingo que vem? Será que nós vamos voltar felizes por termos tomado decisões ao lado de Jesus dia após dia? Ali foi só um momentinho de Judas, né? Mas foram quantas vezes, quantas oportunidades Judas teve de demonstrar que era amigo de Jesus? Nós temos essas oportunidades, queridos, todos os dias, em todos os lugares, e nós podemos demonstrar para o Senhor o que é que nós queremos, em que lado nós estamos. Se nós estamos ao lado de Jesus, independentemente de prejuízos, como Judas, independentemente de circunstâncias contrárias, adversas, mas nós tomamos decisões iguais a de Judas todos os dias. Então, a pergunta para cada um de nós é: quais são nossos planos para essa semana? Nossos planos para a igreja, a gente já sabe o que é. O culto a gente já tem um modelo, mas durante a semana não tem um modelo. Nós criamos o nosso modelo de atitude. Então vamos responder quais são as nossas pretensões para essa semana em relação a Jesus. Vamos responder para Ele. Vamos dizer a Ele: Senhor, o que é que nós queremos? Silenciosamente, não precisamos de alardes. Crentes conversam com Jesus, não precisam de manifestações do Espírito, né? Precisa não. A gente só precisa silenciosamente olhar para o nosso Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser útil, eu quero ficar com o Senhor. É claro que nenhum de nós aqui quer ficar contra Jesus, é claro que não. Nos conhecemos mutuamente a todos, queremos ficar ao lado de Jesus. Mas, irmãos, as situações do nosso dia a dia nos impõem situações de decisões difíceis. E muitas delas, às vezes, nós fraquejamos. Então, queridos, vamos declarar juntos, agora orando para Jesus, qual é a nossa pretensão para esta semana, para outra semana, para o nosso futuro. O que é que nós planejamos para apresentar a Jesus? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orarmos, e na nossa oração nós vamos